Leva o nosso pensamento ao alto, então, se preparando aqui para mais um encontro, mais uma terça-feira de estudos e abordagem dessas obras maravilhosas que a espiritualidade nos concedeu através da mediunidade de Chico Xavier, através de André Luiz, Emmanuel e muitos outros que, em nome de Jesus, né, da espiritualidade superior, passaram esses assuntos no campo teórico para grandes reflexões, para abordagem nossa de melhor compreensão da espiritualidade e que um grande propósito, né, de nos dar um incentivo, um estímulo a lapidar o nosso espírito, a viver um pouco melhor, compreendendo mais a vida, mais as pessoas, o nosso entorno e assim sucessivamente. Então, rogamos proteção e inspiração do alto, em nome de Jesus, hoje e sempre. Hoje nós vamos abordar, então, o capítulo 33, Dentre a Terra e o Céu, sob o ponto de vista encadeado sempre com com a história, já que a gente vem assim, história, relatos, né, dessa obra a cada capítulo. A gente viu a semana passada o desencarne de mais uma encarnação do Júlio. O Júlio é aquele menino que, por volta de 1 ano de idade, desencarnou, né? Morreu filho do mesmo pai que o havia também já perdido como 8 anos de idade. O próprio foi o Amaro, que tinha um filho na primeira encarnação com o Júlio. Hoje a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão de como que se deu vamos tentar abordar sobre a ótica do corpo espiritual, do perispírito, dessas marcas e o reflexo do próprio suicídio que ele cometeu lá em 1870. A gente vê assim que até a semana passada os personagens se repetindo, né? E é interessante e fica mais fácil de compreender a história, fixando cada personagem e a sua encarnação sucessiva. Né? A gente viu, então, que o Amaro, que tinha sido o Armando lá na Guerra do Paraguai, né? Até 1870, 1865, 1870, o Armando, que foi a grande paixão da Lina naquela época, a Lina que hoje é a Zulmira. Então, e a Zulmira, que hoje está casado novamente com o Armando na figura do Amaro. E o personagem daquela época, quem era a Lina era casada com o Esteves. Ela abandonou o Esteves, e até ela externou que praticamente nunca gostou do Esteves, ela casou por conveniência, por necessidade, até questão social e tal, era meio órfã lá, e casou com o Esteves, abandonou o Esteves e trocando por dois amigos que frequentavam, amigos, colegas do Esteves no Exército, né, que era o Armando e o próprio Esteves, que eram enfermeiros do Exército. E ele levou para casa deles, e quando tinha plantão, então aquela convivência social, familiar e amigos, acabou, naquela época, a Lina se interessando num primeiro momento pelo Júlio, que se apaixonou, mas ela tinha uma intenção de ficar com outro amigo, que é o Armando. Abandonou o Esteves, e o Esteves, lá adiante, ele acaba também praticando o mesmo equívoco, o mesmo erro, ele tirando a Lola Ibarruri, que era Antonina, que ele vem a casar novamente agora nessa encarnação, vai se aproximar de novo dela, e, e o Leonardo Pires, que era o marido da Lola Ibarruri, né? Com a traição ele abandona o lar, só que mais adiante ele arquiteta um assassinato, um homicídio contra o Esteves, envenenando. E tudo naquela época. Então, esse emaranhado todo envolvendo, né, esses personagens, eles vão se repetir na década, assim, no início do século passado, né, que foi esse episódio todo se dá no final da década de 40 para 50, e esses personagens reencarnaram naquela fase e eles estão atuando e tendo essa manifestação que a gente tem já estudado ao longo desses capítulos. Então é interessante sempre a gente dar uma recapitulada para perceber o que ocorreu. Então, o episódio da semana passada, mas era o Júlio, e hoje também a gente vai tratar do Júlio.
Qual o Júlio? O Júlio que, quando se aproximou da Lina naquela época e foi por ela até menosprezado, desprezado, assim, sob o aspecto de ela não querer ficar com ele, queria ficar com o Armando. E ele se apaixonou pela Lina naquela época. E ele, fruto dessa paixão não correspondida, um amor não correspondido, ele entrou em depressão, melancolia e tentou o suicídio no primeiro momento, tomando corrosivo, né, soda cáustica. Não desencarnou, mas ficou muito mal. Uma ou duas semanas depois, ele fez uma nova tentativa de suicídio se atirando no Rio Paraguai, e aí se afogou. Então, duas tentativas de suicídio naquela época, 1870. No mundo espiritual, hoje nós vamos ver isso, né? Fica bem claro para a exposição. Ele não ficou, ele ficou no Vale dos Suicidas, lá embaixo, nas regiões trevosas. E praticamente os espíritos, quando estão nessas faixas monoideísta, uma ideia fixa de cobrança, de perseguição, de ódio, né, contra alguém ou um grupo de espíritos, eles circundam de uma forma que passam-se anos, dezenas de anos, muitas vezes, e com a ideia fixa de se vingar. Ele morreu, desencarnou, foi lá para essas regiões infelizes, no baixo astral, com a ideia fixa de que a culpa pelo suicídio dele, que do amor não correspondido com a Lina, era do seu amigo Armando. E aí ele passa a tentar, a odiar esse Armando, né, o Amaro, e no mundo espiritual, essa perseguição durante dezenas e dezenas de anos, até que, a gente vai ver hoje, que o Armando sente uma necessidade de querer saber a causa, porque durante aquele período todo, quando o Armando estava no mundo espiritual, não importa, a gente vai ver também que essa questão da obsessão, não importa se está encarnado ou desencarnado, tem processo do desdobramento, e o nosso pensamento, ou o pensamento de alguém em relação a nós, seja do ponto de vista positivo ou negativo, que produz energias deletérias, ele se dá da mesma forma. Não existem as amarras do corpo físico ou do espaço, né, da distância. Né? Os feixes de energia chegam até nós. E é essa, inclusive, que é uma das premissas da própria oração. Quando nós oramos, nós mandamos uma radiação fluídica em direção a um objetivo, a um intento, né? de buscar proteção ou de desejar para alguém uma coisa boa e assim por diante. Assim como o pensamento deletério direcionado negativo em relação a alguém, esse também chega nos seus objetivos. É lógico que aí tem outros componentes, essa interação vai depender de outros fatores, né? Sim, eu vou desejar mal a alguém e esse mal vai chegar à pessoa, mas tem aquela situação, né? Tem que querer abalo. Posso não derrubar um poste, né? Tendo, jogar marretadas ou jogar um automóvel em cima do poste, mas ele vai sentir algum abalo. Então, alguma coisa sempre acontece. Mas é isso, então esses personagens que vamos repetir hoje, nós vamos fazer então a leitura do capítulo 33, já com aquele episódio da semana passada, que o menino Júlio, reencarnado, ele desencarna com uma infecção aguda na região da garganta, que na realidade até foi diagnosticado, não sei se era croup ou era difteria, não importa. E a gente vai ver também que o destino dele era para uma encarnação curta, né? Era para uma encarnação curta. Concorreu para isso, de uma forma indireta, o desejo inconsciente do enfermeiro Mário Silva, que estava dando atendimento para ele ali. E não esquecendo também que o Mário Silva tem a ligação daquela época, que era o Esteves. Hoje, Mário Silva era o Esteves daquela época, que foi abandonado pela Zulmira, que era a Lina. E nesta encarnação, a Lina, que em 1870 abandonou Esteves. E nesta encarnação, a mesma Zulmira foi noiva do Esteves na figura já do Mário Silva, enfermeiro, que também era enfermeiro naquela época. Vejo que as coisas até se repetem
e os personagens vão também se sucedendo. Então, a energia que o Mário Silva tinha no atendimento necessário que ele estava dando profissional ao menino Júlio, né, ele inconscientemente desejou que o menino desencarnasse, ou que morresse, né, inconscientemente. Não atuou diretamente para isso, porque não chegou a isso, até provavelmente pelo ambiente que estava ali, né, com a interferência do Clarence, o André Luiz, o Hilário, a Brandina, né, e a Mariana, que estavam, a Odila, que estavam todos naquele ambiente, mas ele pensou em se vingar ali, inconscientemente, até sem saber muito porquê. O máximo que ele trazia na consciência é que ele havia sido rejeitado pela Zulmira num noivado. Ela abandona o noivado com ele, nessa enganação com o Mário Silva, e casa com o Amaro, que era o mesmo Armando aquele de 1870. Interessante que tudo isso, as coisas se agregam. Então, desencarnou o menino, né, e ele foi enterrado ali e tal. Começa aqui, aprendizado. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino quando rumamos de volta ao lar da bênção. Olha lá o posto lá do nosso lar, onde fica a Blandina, a Mariana e tal, e onde houve aquele acolhimento do Júlio, naquele momento até ele se preparar para essa reencarnação, e onde também estava lá o Marcos, o outro filho da Antonina, que a gente viu naqueles capítulos anteriores. Notei que Júlio, aí o que o Júlio, quando ele desencarnou com 1 ano, ele desencarnou com essa dilaceração toda na garganta e tudo aí, a gente vai começar a ver agora o corpo espiritual dele, daquele que se afogou com 8 anos de idade no Rio de Janeiro, com até filho da Odila e do Amaro, e que já estava como madrasta dele, a Zulmira. E ela negligenciou no atendimento a ele, se afogou, mas aquele afogamento já estava atrelado àquele afogamento dele suicida. Naquela encarnação, a questão do afogamento dele, né, se dissipou aquela marca no seu corpo espiritual. Volta para lá como uma criança e aí passa a aflorar para ele o quê? A dilaceração na região da garganta, aqui da traqueia, da faringe, das amígdalas e assim por diante, por aquele veneno que ele tentou. Então ele reencarna. O que é que ele reencarna? A gente viu que estava difícil o atendimento para ele lá no Lar da Bênção, que ele não estava se recuperando. Com todo aquele atendimento, olha, no posto avançado do nosso lar. Nada mais apropriado do que reencarnar, que é um processo mais rápido para que o espírito consiga se reintegrar na sua forma, corpo espiritual, corpo físico do mundo espiritual, né? Que é o corpo físico, é uma cópia. Então, a forma dele, por uma encarnação mais rápida, ficando aqui pouco tempo como ficou, 1 ano, que aos olhos de quem olha de fora, pô, o Amaro perdeu 2 filhos, um com 8 anos afogado. Aí, no novo casamento dele, ele consegue também apaziguar a coisa, que não era um casamento que estava bem, ele culpava a própria Zulmira pelo afogamento do Júlio, com aquele 8 anos. Ele volta, e aí a consciência do Amaro, ele não sabe que é o Júlio, o mesmo filho dele anterior. Ele não sabe, o Amaro de hoje não sabe bem, soube em desdobramento, mas a sua consciência não sabia objetivamente do que tinha ocorrido no seu passado. Mas era mais um filho. Aí ele perde mais um filho com 1 ano de idade. Parece ser terrível, e é terrível para um pai, para uma mãe perder filho, mas, sob o ponto de vista espiritual, foi libertador. Por quê? Porque o menino agora, então, chega novamente naquele lar da bênção, e está aqui, ó. Notei, aí diz o André Luiz, notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca ouvira até então. Ou seja, depois do segundo desencarne, ele é acolhido pela Odila, né, que também se recuperou, sabe toda a história da Odila, né, que é a ex-obsessora da Zulmira. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias,
com respeito ao futuro, indaguei do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Ou seja, está experimentando uma sensação que há muito ele não via o Júlio com isso. E esse há muito parece ser pouco, mas é muito mesmo. Desde 1870, vamos deixar com uma data, aos 70, se foi 69, 70, naquela época, no mundo espiritual, e mesmo com as últimas duas encarnações, uma, assim, um reflexo no seu corpo físico de muita dor, de muito sofrimento, né? Então, o afogamento e depois essa infecção aguda nessa região respiratória aqui da traqueia e os demais órgãos. E ele agora sim experimenta isso 1954, 53, por ali, início da década de 50, que se dá esse desencarne. Ele, depois de 1870, vejam quantos anos depois é que ele vai se aliviar, preparando uma nova encarnação. Né? Clarencio informou prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Veja só, perfeito isso, não? A questão do perispírito. Então, o sofrimento que possa ser para nós, aí vai perder unha, coisa de laceração, alguém com um problema, seja lá, mental, físico, uma deficiência, o desencarne, aí não importa assim o quando, né? O desencarne passa a ser uma libertação. Uma libertação, porque vai seguir, e em geral, essas situações assim, expiatórias das encarnações, no mundo espiritual, não ficam muito tempo. Por quê? Porque vai seguir logo uma trajetória que foi interrompida, uma trajetória de reencarnar. Lógico que vai ser reencarnar junto ao seu bolsão kármico, né? O seu conjunto relacionado afetivamente, por necessidades expiatórias coletivas também. Né? Então, é assim, é por isso que é difícil compreender, vai dizer assim, por isso que a doutrina espírita ela é consoladora, que ela nos dá essa ferramenta, essa compreensão mais ampla. Se a gente sair do nosso egoísmo, do nosso mundo interior, de compreender a dor individual e coletiva, muitas vezes ela tem um propósito maior, que é de libertação. Se a gente não compreender a vida no além-túmulo, ou compreender a espiritualidade, aí passa a ser dor mesmo. É dor de perda, que horror! E quantas famílias, quantas pessoas, assim como há pessoas que perdem, né, são arrebatados do seu convívio, filhos e tal, mas mal sabe que muitas vezes acontece isso de retornar. Ele vai retornar mesmo filho dos próprios, ou às vezes do lado, ou às vezes como um neto, um sobrinho, e assim por diante, retorna. Depende do propósito da situação de cada um. Eu não tenho aquela questão de dizer, desencarnar quantos anos depois, alguns fixam, porque aí tem uma. Leem uma coisa, tem obras até do próprio Kardec, não do Kardec, mas daquela época, que diziam, não, o normal é uma encarnação e outra, são 100 anos, alguns, 150 anos. Não tem nada disso. São coisas que podem ser logo a seguir, como foi esse caso aqui, em relação aí, 2 anos, 3 anos, 2 anos e pouco, que veio o Júlio, e que agora também vai retornar. Por quê? Porque por que vai ter que retornar? Porque como é que sai lá? Ele estava lá em recuperação. Estava difícil a recuperação lá. Foi decidido que era para dar uma oportunidade de reencarnar. Reencarne. Tem um desencarne de 1 ano. A forma perispiritual dele também
teve uma redução, miniaturização, né, que se sabe. Não tem sentido agora, chegando no mundo espiritual, e retomar uma série de consciências e de convívios, então ele provavelmente vai ter uma encarnação mais rápida também. Para aí sim, nessa não vai ter tão acentuada essa questão da garganta dele, aquela questão do afogamento, algumas fobias. Vai ter algumas que ficamos sempre, né? O corpo espiritual nosso leva, são algumas encarnações para se despir de uma série de desregramentos, uma série de situações que nós agregamos no campo psíquico e que elas interferem no corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico do futuro corpo físico. Então, no campo mental também, vai manter alguma situação que facilmente vai ter uma infecção nessa região da garganta, talvez entrando na água vai ter alguma fobia, alguma coisa, medo de afogamento, alguma coisa assim, pode ter, certamente terá, né? Mas não vai ser de forma acentuada como foi aquela última encarnação dele, muito difícil. Isso quer dizer, aí o ministro, porém, o Clarence, cortou minha palavra acentuando. Isso quer dizer que Júlio, doravante, a partir de agora, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Olha que coisa bonita, né? Então, aí agora, então, aproveitando o ensejo do desencarne, né, aliviado já no seu corpo espiritual daquelas sequelas, vai reencarnar e aí sim, já os envolvidos com o processo dele da reencarnação, que vai ser no seio familiar junto com aqueles personagens, e ele vai ter já alguns propósitos envolvendo os seus afetos de alguns desafios visando o quê? Crescimento espiritual, evolução, né? Aproximação com o perfeito. Esse é o objetivo. A nossa trajetória espiritual de cada um de nós, encarnado ou desencarnado, onde a gente estiver, é de se aproximar ao máximo da luz, da perfeição. E quando a gente tem a consciência disso, mais a gente aproveita cada minuto, cada oportunidade para melhor servir, para melhor se adequar a essa trajetória em direção ao mundo da luz. O Francisco, Oi. eu realmente não conseguia entender por que a reencarnação era necessária. E agora esse livro traz uma informação interessante, é o fato de estar encarnado e o corpo físico regenerar o espírito. Isso, isso. Isso foi muito interessante, eu não tinha essa ideia, sabe? E Isso foi, eu acho exatamente que por isso, aí exatamente por isso que nos dá também um conforto maior de a gente achar sob o ponto de vista negativo, tem sempre esse consolador, ele nos dá assim, é uma exatamente muito. oportunidade. Às Né? vezes, uma doença que vem para nós, ela está nos recuperando Exatamente. de alguma coisa e não nos Ou sabe o que causando que é o mal. pior, até sob o ponto de vista da encarnação? A gente estava até falando agora de, né, de encarnações mais longevas e tal. Uhum. O mais difícil para nós é ter uma consciência até assim de saber que se desse para abreviar, a gente não tem esse direito de abreviar. E às vezes no nosso caminho, um obstáculo que é colocado é exatamente uma doença, uma questão degenerativa, ou até às vezes que ocasiona para nós desconforto, dor, cerceando muitas vezes até uma mobilidade, né? E que a gente tem esse sentimento, pô, mas é isso, quantos de nós a gente não pensa, às vezes, além da dificuldade que é lá na idade, pô, hoje em dia, ficar velho e doente, quem vai cuidar? E o cuidar por trás do cuidar, não adianta a gente dizer assim, por trás das medicações. E aí vai passar a ter alguém para ajudar, e aí tem que colocar fralda. A fralda tem custo.
Aí alguém para ficar junto, essa pessoa tem que ser remunerada. Ah, mas e vai ter o familiar? Nem todos têm um familiar e nem todos podem fazer com que o familiar abra mão totalmente do seu tempo para dispor. Então a situação é muito difícil, desafiadora, e esse contexto todo, quando o idoso, mesmo enfermo, mas com consciência de si próprio, ele passa a se deprimir, estado de tristeza profunda, porque está, além de não ter mais a condição de fazer o que fazia, tem consciência que não consegue fazer mesmo, envolvendo outros, né, no seu entorno, muitas vezes até tem algumas ainda que, além de serem tudo que estão enfrentando, são pessoas absolutamente, são pessoas geniosas, às vezes tem idoso que é irritado, mal agradecido, qualquer coisa se irrita com o ambiente. E, imagina o contexto de tudo isso. Aí vai dizer assim, a encarnação chegar até o fim e tudo. Tem esse outro lado. E aí a gente vê assim, aí aquele que não tem consciência de si próprio, muitas vezes até passa, claro que externamente a gente olha, o mal de Alzheimer, que não sabe, realmente, o que vai fazer? Às vezes vão durar 10 anos, 8, 10 anos, mesmo, vai morrer de outra coisa nesse intervalo. Mas tem aqueles que têm a consciência. Eu acho que pior é aquele que tem a consciência e aí não conseguir, porque não é um caminho o suicídio. Nós temos casos, tem casos relatados de idosos que cometem suicídio. Comete suicídio. Isso não é publicado muito, mas tem muitos casos. Aqueles que têm consciência de si, de não conseguir mais fazer o que faziam, e o constrangimento de saber que está colocando, às vezes, a família e os seus colaterais numa coisa que eles não acham justo, que estão com a consciência. Tem doenças degenerativas, a pegar assim, essas, a miotrófica, aquela lateral, aquela que vai nos tirando, vai paralisando tudo, e a última coisa a se entregar é a própria consciência, o cérebro. Está vendo tudo e não consegue reagir, mas está vendo tudo lado. Mas até o processo de comunicação passa a ser até pelos olhares ou pela coisa, não consegue mais nem falar, e para usar sono. E olha, são casos, eu conheço alguns casos que tiveram essas doenças, essa amiotrófica, aquela lateral múltipla degenerativa, e é terrível, é uma coisa muito triste. E aí pega uma pessoa dessas que não tem a condição financeira até de manter isso. É triste, vamos dizer deprimente, triste. Então, a gente tem que sempre relevar todas essas coisas. Dizer, tá, então, bom, esse cara não está no nosso. Aí é aquela coisa, o porvir, o que vai acontecer, não adianta, tá? Eu me lembro, a própria minha mãe desencarnou com 77 anos, ela, quase 5 anos antes, teve um tumor de ovário e tal, e aí fez quimioterapia, tudo, se recuperou. Não acompanhei direito, até ela fez lá no Fêmea e tal. E aí depois levou, até fumava, tudo, parou de fumar, fazia as coisas dela. E ela teve assim, 3 anos depois, bem. E você sabia que 4, 5 anos depois podia voltar, como a maioria volta, né? Porque quimioterapia, né? Teve metástase, resolveu e tal. E quando voltou, ela, me lembro conversando com ela, eu não quero dar trabalho para ninguém. Deus me livre de eu ter que estar usando fralda e ter com isso e tal. E chegou esse momento. Chegou esse momento, porque aí voltou, tinha que fazer uma nova cirurgia. O médico, durante dela, fazer nova cirurgia, tentaram fazer. Até foi uma coisa que eu não concordei, mas era aquela coisa de família, né? Houve esse aqui. Voltou o tumor, tentaram tirar, não abriram, fecharam, não precisava nem ter aberto, né? Mas aquela coisa. O que está ao dispor, a medicina vai e faz. E eu vi que ela se entregou. Se entregou, foi assim, coisa de 10 dias. Se entregou, não quero mais, não quero mais. E aí felizmente, eu tive essa, foi uma das coisas assim, mais bonitas que eu tive em desencarne. Eu tive um dia antes, foi no domingo, até no Dia dos Pais, mas no sábado, eu tinha uma sensação de que ela ia, né? E eu, aquela noite, fiquei orando, orando, pensando. No outro dia, eu acordei determinado, vou lá no hospital. Eu cheguei, olha, uma coisa que
Tá gravando aí, mas eu cheguei até na funerária, vi como é, quanto é que custava, como é que funcionava tudo. Sou muito racional com essas coisas, até o meu, assim, eu quero, se desse para reservar, tudo varia. E eu fui lá, fiz o negócio assim, eu tenho certeza que ela vai. E já deixei tudo pronto e tal, mas amanhã é dia dos pais, era sábado, domingo, era domingo de manhã. Eu fui lá, as visitas começavam às 10, eu fui antes, fui às 9 e pouco. Já estava lá uma irmã minha, um irmão, esperando para as 10. Eu tinha conversado com um médico, né, porque ali tem um dos médicos que estava ali, tinha sido lá, do FEMA, então, esse não foi no FEMA, foi lá no Reumatologia, ali aquele ali que tem ali. Aí que depois o Clínicas pegou, então acho que está fechado, não sei como é que está. E ali eu tive lá, entrei e ela estava, os monitores todos ali, tudo, estava induzida, sedada, mas me ouvia, né? Dá para ver que eu ouvia, e toda aquela situação, tudo que ela dizia que não queria. E eu disse, mãe, eu sei que está preocupada. Eu sentia que ela tinha preocupação com outros irmãos meus, outras situações, assim, de o que que vai ser do fulano se eu for, sabe aquilo? Um que ele ajudava, dava isso, aí o outro, meio que, aí é alcoólatra, tinha um irmão alcoólatra e tal. Tinha uma situação assim adversa que eu sabia que ela estava preocupada, muito preocupada. Mãe, eu sei que tu está aí. Eu, orando e eu me senti assim, me arrepiei, me senti leve e comecei a falar com ela e dizendo assim, mãe, não te preocupa, mas quem está do teu lado, eu percebia que tinha o irmão dela que tinha desencarnado também, que teve tumor no cérebro, e o meu irmão, um irmão meu que estava, tinha certeza que estava ali. Eu não estava usando, vendo com todo, mas era uma descrição que eu sentia. Mãe, tá aí aquelas coisas que a gente sempre conversou, tu não acredita muito, católica e tal. Segue, vai aliviando tudo, deixa os problemas aqui. Eu te prometo que eu vou fazer o possível para deixar bem o fulano e a fulana. Isso eu sei que te preocupa muito. Tudo. E saiu umas lágrimas dela. E aí eu olhei o monitor estava com aqueles batimentos, aquela coisa, 80, 90, coisa e tal. E coloquei a mão dela e tudo, vamos rezar um Pai Nosso, ou Ave Maria, que tu gostava tanto e tal e tal. Continua esse tratamento aí, mãe. Vai. Eu sei que tu tá achando que está sonhando, mas segue esse sonho, leva a coisa. E ela tá com o monitor foi baixando, eu rezando uma Ave Maria, tudo, e aí dispararam os alarmes, e vem o médico, e vem a enfermeira, eu fiz. E eles pararam, viram aquilo ali, e ela foi indo, e foi. O médico, entrou. Não, tudo bem, te respeito, tudo. Queria o quê? Para reanimar, fazer aquelas coisas, e foi. Eu tive, aí abri a porta lá na coisa e disse para minha irmã, meu irmão estava ali, acabou de ir, que coisa bonita que foi. Eu, o quê? Aí foi, aí vai aquela coisa. Aí é aquela coisa humana, aí já é outra. Isso dá para nós, assim, a minha fé, a partir daquele dia, eu fiquei com a certeza absoluta, eu já tinha essa visão e percepção do desencarne, de dizer para os outros essa linguagem que tem que ver assim, é de passagem, não é de coisa, de coisa, e o que leva o desencarnante, cada um de nós que vai chegar a esse momento, são as preocupações que ficam aqui. Não é a preocupação naquele sentido, o material, como eu vou deixar minhas coisas. Claro que há pessoas que têm isso aí, mas o como vai ficar os seus. Porque o amor que a gente tem pelos outros, nossos afetos, nos preocupa, porque esse mundo é material. Aí vai dizer assim, eu me defendo, porque a gente acaba demonstrando uma força maior, porque ser humano também, cada um mostra uma força maior, mas tem preocupação com os seus. Tem gente que tem preocupação até com o seu bicho de estimação. Quem tem lá, é sozinho e tudo. O que vai ser do meu gatinho? O que vai ser do meu cachorrinho, da minha cachorrinha? E levam essa preocupação para o outro lado. A gente tem até um relato aí de um desses livros aí, do Inácio, que até foi um caso aqui de Campinas, que é real mesmo, o Daniel, esse que passa a acompanhar ali, ele descreve um caso de uma senhora que
chega no mundo espiritual desesperada porque deixou o seu cachorrinho aqui. E quem é que vai cuidar? Que gostaria que fosse quem? E ele acaba interferindo no mundo espiritual, em desdobramento lá, de intuir alguém a ficar com esse até que esse cachorrinho desencarne para poder acompanhá-lo lá. E aí, então, essa transição toda que ele diz, olha só que preocupação, parece ser coisa assim, Patrícia, mas um cachorro, uma coisa. É uma preocupação, um espírito que chegou lá do outro lado atormentado e que quer ter uma sequência, né? O que que vai ser, o que que vai ser do meu cachorrinho lá, vai ser adotado, jogado para alguém. A gente vê assim nas enchentes que teve em Porto Alegre, tantos animais, né, que foram, né, dispersados, alguns, né, morreram, abandonados, por adotados, por arrependidos depois, alguns que se arrependeram e aí acabam também abandonando ou jogando para outro, ou foram maltratados, alguns bem acolhidos, né? Aí tiveram assim. Essas situações todas, elas são humanas e elas mexem com o emocional de cada um. Essas emoções a gente leva para o outro lado, se tiver em processo de desencarne. Por isso que na hora do desencarne, as preocupações nossas, quando o espírito tem consciência de si, ele carrega muito mais preocupações do que uma situação dessas de uma doença degenerativa, que aí chega dormindo e aí tem às vezes se vai se reinserir num outro momento e tal, e é outra situação. Agora, essa do consciência de si próprio aqui, em processo de desencarne, é mais desafiador, não vou dizer que é mais terrível, é desafio maior. Então, só esses parênteses para a gente ver assim, o quanto que a abordagem do desencarne nosso e do que é do lado do outro lado, apenas uma passagem, aquele que menos tiver preocupação com os seus aqui, que estejam todos assim, tudo encaminhado, tudo bem, até no sentido material, alguns ajustes, saudade todos têm. Chegado lá, não adianta qualquer tipo, não depende de evolução espiritual. A saudade, ela é um componente que faz parte da humanidade, né? Então não tem como fugir disso. Mas é isso, vamos tentar avançar. Além disso, precisava conviver com a. Bom, aí o Clarencio dando a explicação de que ele vai reencarnar logo, né? Logo, diz assim, algumas meses, algumas semanas que vai ficar ali no educandário, lá no lar, e vai se preparar para uma reencarnação. E aí ele vai dizendo: além disso, precisa conviver com Amaro, Zumira e Mário Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia, sim, confirmou o orientador, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo, acrescentou: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados a teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica ou como o metal impuro é arrojado no cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício, paciência. Ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol, que parecia nascer num mar de luz e ouro. Imagina só como é a beleza dessa paisagem, estamos lá já nas cercanias do nosso lar. Muito longe esmaeciam as estrelas, e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando o nosso espírito aprende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com o acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste.
que representam, na verdade, para nós, alguns decênios de renunciação na Terra, em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. A gente vê assim, então, esses fatos todos ocorreram, começou lá 1860, 1870. Vamos lá, eles encarnaram em 1850, faz mais ou menos pela idade, um pouco antes, até 1830, 1840. O desenlace da maioria desses aqui, 1870, um pouco mais, a não ser o Leonardo Pires, que teve uma encarnação bem longeva naquela época, que provavelmente, né, chegou ao início do século anterior, que foi depois, que foi avô da Antonina. Então, a gente vê assim, o tempo para nós, a gente vai olhando assim para nós, essa encarnação do Júlio, teve uma encarnação de 8 anos, depois mais um ano, e agora já vai reencarnar. E o tempo que ficou lá no mundo espiritual inferior, daquele suicídio, de 1870, provavelmente até 1930. Se pega aí, já são 60 anos de espiritualidade inferior, rodando, e não teve em cima. Provavelmente, talvez tenha sido atraído a uma reencarnação lá embaixo, né? Adormecido, trocando de corpo e tudo, aqueles processos que até não são relatados aqui, mas a gente já estudou, né? Existe reencarnação no mundo espiritual inferior também, né? De dimensões, trocando de corpo, né? Foi lá torturado, foi lá não sei o que, assassinado lá embaixo e reencarna. Não existe morte. Então, saiu do corpo que perdeu aquele corpo espiritual, vai ser atraído a um outro corpo de uma outra forma, coisas que objetivamente a gente não sabe tudo, que o pouco de informação que já chegou através aí do Inácio Ferreira, com outras obras, ele na realidade não está trazendo novidade, está esmiuçando coisas que já estão até, está lá no Libertação, tem lá em, né? Porque a doutrina espírita ainda é muito nova, né? 1857 para hoje. Essa fase mesmo aí, ó, esse episódio todo, as encarnações aí, 1830, 1840, a doutrina espírita estava sendo, 1857, publicação do Livro dos Espíritos. Veja o tempo de doutrina espírita para a nossa compreensão de espiritualidade. O quanto que a gente já sabe, já tem de acesso. E muito do que a gente não tem cérebro ainda para entender. E que é uma realidade. Tá? Aí vai conversar com alguém que parou no tempo, que já tem mesmo que tenha acesso a essas informações, mas fica cristalizado, aquela coisa do que aprendeu, o sol que está ali, tudo. Não, tem que ampliar os horizontes. Tem muita coisa que a gente não sabe no universo todo da espiritualidade, e que quando a gente tem acesso, às vezes a grafia das obras não consegue externar o muito. Quantos livros que eu li que tive assim, a concepção de saber, pô, o autor não conseguiu exprimir tudo. Pega um livro pequenininho, um que me chamou muita atenção, Raul Seixas, chamado Há 10 mil anos. Eu até tenho uma música dele, há 10 mil anos atrás, imagina só, ele tinha a intuição daquele coisa, fez a música, e há 10 mil anos, ele dá fenômenos, ele escreve, mas sem capacidade, talvez não tenha nem até hoje, de capacidade intelectual à luz da espiritualidade, não pode ser de doutrina, de explicar fatos que ocorriam e ocorrem em um determinado cenário em que ele descreve entre 10 mil anos atrás e 4, 5 mil anos atrás. Né? Fala muito, foi um dos primeiros, até umas primeiras obras que eu li, que me fez também depois estudar, e estava na Revista Espírita, o fenômeno do aporte e endoporte, deslocamento de objetos. É um fenômeno mediúnico. E ele descreve lá, numa determinada comunidade, uma civilização, que tinha até essa faculdade de conseguir tirar de uma ilha para outra barras de ouro. Imagina só. Uma capacidade. Isso é possível? É possível, mas provavelmente algum mecanismo que não é dado a qualquer um a dominar essa técnica. Os espíritos superiores têm essa técnica. A gente vê que até o próprio Odilon tem lá aquela boca. Tá ali é um detalhezinho, tá ali o Odilon consegue
fazer com que um menino que estava lá, que ele vai resgatar, que estava envolvido com as drogas e estava jurado de morte, pena de morte, pelo tráfico, e que ele devia e que já tinha pago uma parte, aí tinha uma correntinha dele de ouro ou de alguma coisa. Eu sei que, bom, em suma, o Odilon consegue constituir para ele de volta aquela correntinha que faz com que com aquilo ali ele fosse pagar o fulano. E assim como alguns fenômenos que se vê em algumas obras não tem dinheiro, daqui um pouquinho, aí tira do bolso e tem. Ou aquela do Modesto, um psiquiatra, isso do centro de São Paulo, real, também uma das obras aí, que o doutor Modesto Gil, que era de Uberaba, ele no mundo espiritual, saindo do Hospital de Clínicas de São Paulo, um dia frio, de noite e tal, vê uns mendigos ali, tá com o Odilon, tá com o Inácio, tem mais alguém ali que estava ali, eles estão caminhando, espíritos caminhando numa noite fria de São Paulo e vê esse Modesto Gil, vê até que esses aí, que é morador de rua, com muito frio, com alguns papéis assim em cima para se proteger. Ele se aproxima, faz um carinho no cara e daqui a pouquinho constitui uma coberta para ele. E esse morador de rua coloca a coberta toda, e aí o Inácio assim, alguns espíritos que têm essa capacidade, se todos soubessem como é necessário ter mérito para alcançar essa virtude. E o Modesto consegue dar uma coberta, um cobertor para um morador de rua. A gente vê assim, tá aí o Jesus, tudo que fez, todos os espíritos elevados têm essa faculdade. Todo esse parêntese aí é para dizer que tem muitos livros, e esse é um deles, que eu li há 10 mil anos atrás, que contam coisas que quem relata não teve cérebro para esmiuçar o assunto. E muitas obras, às vezes até coisas que o próprio Inácio, ali, coisas, às vezes, talvez até o próprio Médio, o Bacelli, não tem a capacidade plena de transformar na grafia, no português, no vernáculo, a expressar a ideia. E assim sucessivamente. Como tudo também, até a forma. Se eu estou aqui explicando muita coisa, está muito confuso, na minha cabeça também está borbulhando, que eu não encontrar o vocabulário adequado em poucos minutos de externar uma ideia. Só um parênteses, né? Se os homens percebessem, obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Entenderão algum dia, objetou Clarice, otimista. Todos os seres progridem em avanço para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. O embrião do Jequitibá, que com os anos se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade, e o espírito com os milênios transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou, volvendo ao caso de Júlio. Não podemos esquecer que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou do mal. Importante observar, disse Hilário, pensativo, como a vida reclama no refazimento da paz a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se no despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro, exumira após indispor-se com Mário Silva. Só que é interessante, toda aquela coisa intrincada que a gente já comentou. E agora, completou Clarencio, reabilita-se com o auxílio de Zumbira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro.
é natural, seja assim. Lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, ela nos dá oportunidade. Então, aquela coisa assim, mas é das coincidências, a presença discreta de Deus, do universo. Psiquicamente, o universo está sempre em torno de todas as coisas encadeadas. Todas as situações do universo, elas se encadeiam. A nosso benefício, somos uma individualidade, nós somos eternos. Cada um de nós, entre os trilhões de espíritos que existem no universo, né? Inominável, não temos a finitude disso, mas cada um de nós é eterno, cada um de nós é uma luzinha eterna que tende a seguir uma trajetória e se miscuir, né? Se expandir com a luz celestial que é Deus, de compartilhar do pensamento divino, mas nunca deixando de ser uma individualidade. E essa individualidade nossa, ela por ser eterna, a nossa incompreensão, né, humana, nossa de finitude, nós imaginamos o mundo espiritual, quando imaginamos, né, aqueles que não acreditam nem em mundo espiritual, se a gente acredita em mundo espiritual, nós circunscrevemos no nosso mundo espiritual aqui essas faixas da Terra. É aqui nesse duplinho superior, o inferior, quando mais a gente circunda, né, esse inferior. Tem as faixas mais lá embaixo? Tem, e somos também bem próximos dessas faixas lá embaixo, as umbralinas, umbral grosso e tudo, a crosta das trevas, né, a treva mais, né, mais densa lá embaixo, a região do abismo, essas regiões mais inferiores ainda. Mas esse é um mundo espiritual tão limitado, né? Porque a gente não consegue ter, nós não temos cérebro para compreender essa expansão. A gente estava falando Cartas de uma Morta, quando ela fala lá, Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, descreve. Então, os mundos espirituais ligados aos planetas do próprio sistema solar, que para nossa compreensão é ficar olhando aquelas esferas e não compreendendo que não tem vida, não. Nós queremos vida humana com esse nosso comprimento de onda aqui. Não, aqui não tem, só na Terra. Mas tem vida espiritual. Mas que vida espiritual é essa? Vida espiritual desses espíritos, dessas individualidades. A gente acha que a individualidade espiritual é só somos nós e os nossos, quem a gente enxerga. Não existe vazio no mundo espiritual. O que existe no mundo espiritual, que para melhor compreender, são faixas vibratórias, como se fosse, até o Chico Xavier diz assim, a melhor forma de entender o mundo espiritual é como se fosse uma cebola. Nós estamos numa daquelas cascas da cebola, né? Imagina uma cebola grande, cada uma nós conseguimos circundar o nosso mundo espiritual, é como se fosse a crosta de uma cebola. Sai de uma crosta para outra, nós estamos numa outra dimensão e já nós não temos a inserção plena dessa casca que nós abandonamos para pegar o outro, aqueles revestimentos. Não quer dizer isso, que é mais ou menos, onde é assim que é o mundo espiritual. Mas uma está interagindo com a outra. Interessante tudo isso, mas claro, é difícil já para nós aqui que a gente está entrando nessa vibração de tentar aprofundar. Agora, imaginando alguém de fora, mas tudo bem, cada um tem seu tempo. Mas Júlio, antes de tornar o mundo, através de nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Onde estaria o que a gente já viu aqui, né? Lá de 1870, ele até reencarnar como filho do Amaro, que é aquela encarnação que ele desencarna afogado, mundo espiritual inferior. Depois de haver eliminado o próprio corpo no suicídio, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental, aquele campo mental dele. Há suicidas até que são, às vezes, até resgatados e tem uma encarnação compulsória difícil, direto até para um determinado mérito assim, do próprio espírito ou
dos seus afetos, que utilizam, muitas vezes, até essa faculdade de utilizar bônus, né, psíquicos, né, méritos individuais, e nesses resgates são conduzidos compulsoriamente em encarnações até mais difíceis, mas se aliviam de sair do ambiente, daquele ambiente espiritual. Isso acontece às vezes. No caso dele, ele ficou sendo torturado psiquicamente, aquela coisa, eu queria morrer, não consegui morrer, eu fiz aquilo porque fui traído por um amigo, que era o Armando, que me tirou a Lina. Não, não tirou a Lina. A Lina não te quis. E é difícil, porque o espírito não entra em si, né? Ah, fazer esse discernimento. Eu fui abandonado, eu não fui traído. Ela não me quis. Não, então acha que não tem ela, porque então aí tem que encontrar um culpado. Aí o culpado é aquele amigo, o intruso, que na realidade a gente sabe que o Armando, daqueles ali, entre o Júlio e o Esteves, o Armando foi o menos culpado, porque o Armando até nem queria ficar com a Lina. A gente viu até num dos capítulos lá que ele estava de plantão no quartel, lá na Guerra do Paraguai, e ela chegava aí nos fins de semana lá visitá-lo no quartel para ficar com ele. Aí é aquela questão humana, acabou a insistência e tudo, ele acabou ficando com ela. Mas ele era noivo no Rio de Janeiro. Esse era o Armando, que hoje é o Amaro. Então tem que entender um pouco essa questão humana do Júlio, de encontrar com o padre, e aí fez com que ele ficasse mais tempo nesse processo necessário de recuperação, até se aproximar, reaproximar do próprio Armando desencarnado hoje, Amaro, que se compromete depois a absorver tanto a ele como a Lina Zulmira, como também o Júlio como filho adiante. A morte prematura, quando traduz em disciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar o trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Sofreria, porém, a sós? É a pergunta que fez o André faz. Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se mantinha preso o pensamento. É aquele monoidismo. E é isso também, muitas vezes, até encarnado, quando a gente está encarnado com algum problema, algum conflito, alguma situação, a gente não quer expandir o pensamento. Tem muitas pessoas que ficam assim, fixadas naquele problema, e às vezes até o nosso inconsciente querendo encontrar culpados. Eu estou assim, por quê? Porque onde é que eu errei? Ou então erro e fico se punindo. Aí é o estado de culpa também, que a gente se volta mais para dentro ainda. Né? Fica se culpando, o que eu fiz isso? E diz assim, o que eu fiz eu não tenho mais como voltar atrás, eu tenho como talvez não repetir mais adiante uma outra situação, e estou me sentindo impotente. Pede forças, conversa com Jesus, conversa com os amigos espirituais, conversa com a espiritualidade, conversa com a consciência universal. Sou fraco, estou desesperado, estou fragilizado nesse momento, me dê forças, tudo. E essa ajuda, ela é quase que instantânea quando o propósito nosso é sincero. Essa é a força da oração. Não é a oração decorada, não é que tem que estar ajoelhado, não é que tem que estar num ambiente esse ou aquele. É aquela conversa interior nossa, demonstrando a nossa imperfeição, nossa fragilidade, nossa, né, falta de forças na hora para. É exatamente isso, é te pedir forças no psique para enfrentar o porvir, logo adiante, um minuto adiante, não adianta ficar fixado no passado. Isso é um hábito, quando a gente aprende a fazer isso, transforma a vida, transforma, as coisas vão tendo um outro curso, uma outra compreensão. E seja o que for, claro, tem coisas que nos deixam tristes, não deixam tão alegres, não nos deixam, às vezes, até ansiosos, um pouco preocupados. É natural, é humano, faz parte, mas o enfrentamento passa a ser outro.
Ante nossa curiosidade indagadora, acrescentou: os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Mário Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração e, efetivamente, todos os mantamos em espírito a pessoas, lugares e objetos, aos quais se ligam em os nossos sentimentos. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências no mundo físico? É a pergunta que faz o André para o Pareis. Aí vem aquela resposta daquilo que eu coloquei lá no início. A questão, o pensamento, ele não depende de estar encarnado, tudo, mundo físico, mundo espiritual, né? O nosso pensamento nós emitimos ao universo e são ondas vibratórias. Na física quântica explica isso. E o direcionamento vai depender, muitas vezes, então, de para quem a gente dirige esse pensamento, seja ele produzindo energias deletérias ou também uma emanação de energias positivas, de boas vibrações. Partilhava-lhes a vida simplesmente, e a vida em qualquer setor de luta é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na condição, foi seguido de perto por Júlio. Ou seja, então, o Armando reencarna e o Júlio passa a ter o endereço psíquico dele. Pô, ele reencarnou. Ele conseguiu fugir daqui. E ele, como espírito atormentado, doente, né, aquela coisa, continua indo atrás do Amaro. Aí vai acontecer alguma coisa que não está aqui, que provavelmente foi, da mesma forma que a gente viu em outros casos, que em desdobramento houve a interferência ou ajuda espiritual de amigos do próprio Armando, que agora é Amaro encarnado, e tentando aproximá-los no mundo espiritual. E aí é que sai o compromisso do Amaro em recebê-lo como filho. E aí, então, dele exigindo o necessário concurso, a formação de novo corpo. Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhara para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia-lhe a união com o amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Tudo lá em 1870. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu: entre o credor e o devedor há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria tido, dessa forma, uma juventude algo conturbada. Ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos, na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário. Veja só, então o processo obsessivo estava assinando. Encarnado, já jovem, o amado recebia em sonhos a presença do Júlio, que cobrava dele situações. E aí ele começa a perceber que, pô, vou assumir um compromisso com esse Júlio, me sinto, até determinado ponto, culpado e quero tê-lo como filho. Foi uma decisão no mundo espiritual. Que muitas das coisas que acontecem com cada um de nós. Pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o guardava consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. Todas essas coisas, as nossas relações, todo mundo espiritual, e daqui os reencontros, coisas que são, às vezes, no nosso pretérito, há 50 anos antes e tudo, lá adiante, haveremos nos reencontrar em tal encarnação, coisas que são, assim, às vezes o macro é estabelecido e aí o detalhe vai depender do livre-arbítrio de cada um. Né? Há coisas até que não se consolidam porque o livre-arbítrio interferiu em coisas
que poderiam ter resultado uma oportunidade boa de evoluir, né? Felizmente, assim, senão nós seríamos um chip, uma coisinha que tudo temos o livre-arbítrio, podemos transformar e transformar, inclusive, a dor, transformar o obstáculo, transformar a dificuldade, transformar o que alguns chamam de cruz, né? Transformar isso, e aí se vence tudo isso, se transforma com amor, coisa que a gente pouco ainda tem a capacidade de, né, de vivenciar esse amor verdadeiro. As vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo, de imediato recebendo Evelina, em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Olha a Evelina, que é a razão de todo esse livro aqui, aquela da prece refratária. Então, a Evelina vem primeiro e depois viria o Júlio. Depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Este ponto de nossa conversação, lembrei, respeitoso, faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de que muitas moças na Terra, às vezes, se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como se fossem atacados de subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar e dos amigos, para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo, na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Sim, confirmou o ministro. Grande número de paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses, que são a realidade que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio da união conjugal, vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda, refletindo nas lutas da alma, tiradas das experiências da vida, com tantos enigmas a solver, acudiu-me a lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E os anjos da guarda, em que ele faz aquela pergunta: onde é que estão os anjos da guarda que deixam tudo isso acontecer e tudo? Não. Diante da surpresa que assomou o semblante do nosso orientador, acentuei reverente: perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa espera? Clarencio encarou-me admirado e sentenciou: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas, contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos os círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ligeira pausa trouxe o paternal sorriso nos lábios do instrutor e prosseguiu: será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências, ideias de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente a nosso lado, ao dispor de nossos caprichos, ao nosso sabor, de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Por que haveria de obrigar-se
um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo, um homem deliberadamente egoísta e preguiçoso. Tudo exige lógica e bom senso. Como semelhante apontamento, quer dizer, então, que os anjos da guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor. E com graça aduziu: o sol está com o verme, amparando na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco, lado a lado, embebecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento do nosso orientador impunha-nos graves reflexões e, talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava ilustração mais ampla, continuou: anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições, de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo da guarda, desde a concepção religiosa mais antiga, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta, dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados. Temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que querem e ou que se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. Agora, isso aqui é tipo teste, só para resumir a questão do anjo da guarda. Essa coisa, o espírito superior, absolutamente superior, na realidade, inclusive, se expande o pensamento dele, os desejos, simultaneamente, né, com uma falange imensa de espíritos em processo de tutelado, de protetores. Agora, cada um de nós, tem um anjo da guarda, tem um espírito. Nós temos espíritos, amigos, responsáveis hierarquicamente pelo nosso processo todo. E temos espíritos chamados familiares, espíritos afetos, que não têm a capacidade, muitas vezes, de nos auxiliar, mas a proximidade deles afetiva faz com que eles se aproximem muito, mas são orientados a não interferir muito na nossa vida e, quando tem alguma dúvida, perguntar aos seus superiores. E não necessariamente os espíritos chamados mentores, orientadores, anjos da guarda, vai ser sempre o mesmo. Eles se intercalam. Muitas vezes eles não têm 24 horas por dia para estar nos atendendo, né? E quando nós rogamos ou temos uma necessidade de um auxílio, de uma proteção, vários espíritos de diversas dimensões, eles atuam a nosso favor. Eu até falei semana passada, o chamado espírito guardião, é um anjo da guarda, guardião, espíritos mais embrutecidos que querem muito o nosso bem, ou muito, às vezes, até em razão de uma causa, né? A terceira causa, por exemplo, a gente faz um bem a alguém, aí é um espírito do outro lado, bem embrutecido, que é muito grato pelo que a gente fez numa situação, envolvendo até um afeto seu. E ele se propõe a nos defender em determinadas situações que tiver ao dispor deles. Eles são mais brutos, eles muitas vezes vão fazer aquele trabalho mais de guarda mesmo, né? De guardião, de vigilante, e aí vão tirar obstáculos, pode às vezes até interferir. Muitas vezes eles podem até produzir algum dano a um terceiro, pode, às vezes até, mas o bem maior deles é nos proteger. Então, essa coisa da hierarquia espiritual nos envolvendo, ela ocorre simultaneamente, assim como nós encarnados, nós, de uma forma ou de outra, nós interferimos também no mundo espiritual e no mundo dos espíritos encarnados também. Então, essa interação a gente tem que ter e sempre perceber essa hierarquia, né, de mundo espiritual elevado ou menos elevado. A família espiritual
é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixos nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Exatamente isso. Temos constantemente corações que nos devotam estima e consagram a nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere do férreo egoísmo. Aquela coisa do amor de mãe, né? Por mais, muitas vezes até coisa, o meu, meus filhos, aquela coisa, mesmo às vezes diante de uma adversidade, de um erro dos filhos, aquela superproteção, mesmo com aquele egoísmo, mas é um amor, esse amor maternal, filial, legítimo, né? Quer anjo da guarda melhor do que esse durante a nossa encarnação, do que a própria a energia maternal. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante, condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos esquecer, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Mundo espiritual, nós temos até familiares nossos que já desencarnaram, que querem muito o nosso bem, até aqueles que já têm uma determinada compreensão lá do outro lado de todas essas coisas, sabem das suas limitações, mas usam muitos dos seus méritos para nos auxiliar. Isso acontece muito, né? Pedem auxílio em determinado educandário, em determinada região, vou pedir para o fulano, vou te ver esse livro aqui, quantas vezes ali foi, na Aldila, depois que aprende, vai lá na Mariana, na Blandina e tudo, e aí a Blandina vai lá, fala com o Clarence, que fala com o terceiro, coisa que nem aparece aqui nessa obra, mas que outros que intercederam para ajudar, fruto do quê? Do mérito da origem. Então, o grande mérito que passa a ter Odila quando se desvencilhou daquele processo obsessivo. Vai pedir ela pela filha ou pelo filho, que é o Júlio. Então, essa interferência é utilizar os seus méritos, a sua influência, em que a influência não vai ser essa que a gente conhece aqui, que é a influência do poder temporal da civilização humana, do poder econômico e tal, é o poder do mérito. E esse mérito ele tem o seu valor no outro lado. O Francisco, esse anjo da guarda, ele tem que pedir autorização para alguém para ficar ao lado de uma pessoa ou ele simplesmente fica? Eles têm que seguir uma hierarquia. Eles aprendem com o tempo que eles não podem interferir em determinadas situações. Que existe do outro lado os nossos familiares que desencarnaram. Por exemplo, lá um desencarnou faz 5 anos, 10 anos, não importa. E estava muito preocupado com a gente. E a gente está aqui encarnado. Aí ele lá sabe alguma coisa como interferir. E ele vai tentar, às vezes, interferir de uma forma equivocada, que não pode, vai contra o específico, até não vai ter êxito nisso. Ele vai, se ele não pedir ajuda, vai se aproximar dele, alguém, já que o intuito dele é para o bem, e a pessoa que está aqui, está nós aqui encarnados. Esse terceiro, que tem essa sabedoria, tem essa compreensão, vai tentar dizer para ele até que ponto ele pode ajudar. Mas que tudo aquilo que ele pretende não vai ser possível, porque tem que respeitar outras questões, tem questões nossas de destino, questão kármica e tal, não é bem assim, tá? Deixa que cada um tem seu tempo. E também ele vai aprender lá do outro lado, porque aí ele vai ser também convidado a assistir lá uma palestra, uma boa conversa, uma boa leitura, seja o que for. Ele também crescer. E com o tempo ele vai perceber como que ele pode nos ajudar.
E aí que existe essa hierarquia, eu digo assim, não, esse é um caso mais apropriado para determinado fulano. Vamos até tal lugar pedir essa ajuda, e essas ajudas que aparecem, olha, ajuda para esse tipo de caso, vai ser isso, aí vai ser assim, mas apareceu um outro espírito para auxiliar e tal, então é esse o protetor. Naquele caso, é esse o protetor, seguindo hierarquicamente uma outra orientação. Essas coisas a gente está vendo aqui, não viram que teve um determinado momento em que o Clarencio não se sentiu tão apto a isso, aí foi lá e pediu para a Blandina. Blandina para isso, né? Temos um outro caso também, que na outra obra, aquela que ele vai, que o instrutor vai lá e pede para a Cipriana, porque o caso que era para dar assistência num passado, né, recente de outra encarnação, a Cipriana também enfrentou determinado drama, desafio, né, e que para ela seria, com a experiência dela, o melhor auxílio que ela ia fazer naquele hospital para aqueles envolvidos lá. É assim, né? Então, essa hierarquia, ela obedece uma determinada interação, né? Há espíritos que tentam e vão direto? Tem casos. Por exemplo, mas não quer dizer que aí vai ficar de forma persistente, aí passa a ser uma atuação mais obsessiva. Por exemplo, a gente está, alguém aqui, tá aí desencarnou a mãe, o pai, e está vendo o conflito, está desesperado do outro lado com a tristeza, com a dificuldade que está falando. Ele vai tentar, aí ele vai para dentro da casa, entra, não vai perceber, mas já vai estar vivendo ali como se estivesse encarnado, interferindo. Aí no desdobramento do sono, dormindo, ele vai interagir, vai dizer, faz isso, faz aquilo, e aí ele não vai perceber, mas ele não está ajudando, ele está prejudicando o encarnado, que durante o desdobramento tem os encontros com ele, o encarnado que aí acorda de manhã pensando, sonhei com meu pai, dizendo que é para fazer isso, fazer aquilo e tudo. Às vezes até esse processo se aperfeiçoa e se torna uma obsessão meio simples, mas ela quanto mais interage o mundo espiritual de forma objetiva, mais o encarnado perde fluido vital e passa a ter aquele sonho que seria uma coisa boa, passa a ser um sonho ruim, perde energia, acorda mais cansado, mais irritado, mais isso, mais aquilo, porque é uma interferência espiritual indevida. Já o natural já acontece isso na nossa vida. O Quantas vezes anjo da guarda nessa história que está vendo é a obsessores mesma vai coisa? tentar Vai devolver. tentar. É a pergunta que fez ali o André Luiz. Onde é que fica o anjo da guarda que deixa tudo isso? Tem que É. respeitar o livre-arbítrio. Ele vai analisar essa situação de cima. Ele vai tentar, não vai fazer intervenção, sai daqui, fulano. Vai tentar aproximar, por exemplo, aí vai ser um espírito, né, de uma dimensão um pouquinho superior, interferindo direto. Não. Vai convidar, convocar, entre aspas, né, um outro espírito que tenha uma interação com os envolvidos, com aquele espírito que está ali fazendo um trabalho que acha que está ajudando, está prejudicando, de se aproximar e aí tentar interferir, envolvendo às vezes outros espíritos. É tudo uma engenharia, é arquitetado pelo mundo. E aí quem é que vai atuar? Vai atuar o espírito que tenha a condição vibratória de interagir com aqueles ali. Não vai ser, está ali implicitamente eles dizem assim, não vai ser uma estrela que vai descer e vai fazer. É em nome, quando a gente diz assim, em nome de Jesus, em nome dos espíritos superiores, quando nós agradecemos, invocamos, em nome desses espíritos superiores, espíritos compatíveis à nossa vibração vão atuar em nome do alto. E eles têm muito prazer em fazer isso. Por quê? Eles têm consciência, vontade, eles têm amor em ajudar. E o que tiver o dispor deles, assim, na faixa vibratória deles, eles agradecem, pô, me deram uma tarefa, que bom. Que bom, claro, muito amor, vou tentar ajudar. Tudo eu tentar ajudar, tudo eu isso, vai interagir lento e gradualmente. A pessoa passou bastante, vamos ver quanto falta aqui.
Bom, então, aí eu vou dizer, vou até interromper com essa parte que fala o Clarence, ele vai dando mais algumas coisas, eles chegaram então lá da benção, e lá os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma por inesquecível preleção. Tudo aquilo que colocou o Clarence levou-lhe a muita meditação, tanto o Hilário como o André Luiz. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizada, generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio deveria desencarnar agora? Quer dizer, achando que poderia ter sido. Ele vai dizer o quê? Que o destino era desencarnar mesmo com quase um ano. Ah, mas foi o enfermo com aquela má vontade dele, aquele inconsciente dele de querer destruir também, interferiu? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro como que envenenando o nosso doentinho, se não estivéssemos junto dele, ó, diz o Clarence, teriam efetivamente abreviado a morte da criança, e ainda assim a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário Silva voltaram para ele mesmo, emitiu-os como com a evidente propósito de matar, e em razão disso experimenta remorso de um autêntico assassino. Lembra o final do último capítulo? Aquela voz, uma voz que não era uma voz, era a consciência dele. Assassino, assassino, assassino. O desejo inconscientemente dele provocou nele uma reação de volta. O que a gente deseja para os outros volta. E aí voltou da forma do quê? De uma forma pensamento condenando de assassino. Transformou em quê? Em remorso. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio apagou, bondoso, e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com as nossas obras. Final do capítulo. Sempre cada capítulo desses muito, muito interessante, que nos leva a muita reflexão e muita coisa que interage com outros assuntos e outras coisas que também a gente já estudou, já pensou, já leu. E são propósitos que todos nós temos de melhor sempre compreender a espiritualidade e que, graças a Deus, a espiritualidade superior, temos acesso a ensinamentos como esse para nos levar a uma compreensão muito melhor da espiritualidade. Somos muito do horário, então nós vamos encerrar com a nossa oração, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos os espíritos que nos intuem, que nos inspiram, que nos protegem, possamos seguir nesse caminho, mesmo nos nossos desenvolvimentos, nosso corpo espiritual, interagir com essa espiritualidade e, quem sabe, lá agregando mais e mais conhecimentos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.